a gente precisa olhar para o todo do paciente. E o todo não é só os exames laboratoriais, não são só os exames de imagem, a gente precisa olhar para a história do paciente. Esse paciente, na verdade, ele tem nome, ele tem sentimentos, ele tem uma história que é dele, ele tem uma percepção que é única dele. Então, se a gente fechar os olhos para tudo isso, nós não estamos tratando do paciente, nós estamos só olhando a doença. E rejeitando tudo aquilo que, na verdade, pode ser o ponto principal. Na verdade, a origem dos sintomas do nosso paciente. Então, a gente tem um material tão rico à nossa disposição e muitas vezes a gente negligencia. E eu digo isso por experiência própria, porque eu já passei por muitos atendimentos, sou fisioterapeuta de formação, e passei já com muitos atendimentos de pacientes que eu não sabia mais o que fazer. E que eu já cheguei a falar para o meu paciente, olha, então, sabe como é que é? É isso mesmo, é aprender a cuidar dos sintomas, é aprender a cuidar dessa forma, porque não tem muita saída. Não tem muito. Parece que a câmera está um pouquinho embaçada aqui, passei o dedo na frente. Não tem muito o que cuidar. É preciso acostumar-se com esses sintomas aí. Então, eu mesmo já falei. Imagina o quanto é triste para o nosso paciente escutar isso de um profissional da saúde, de um terapeuta, alguém que ele confiou, falou assim, não, vou lá no fulano porque ele é bom, ele é super gentil, ele já tratou de muita gente, já resolveu muita coisa, vou lá nele, paga pela sua sessão, confia em você e você pega e dá uma notícia desse para ele, ó, seguinte, você vai ter que aprender a conviver com isso, porque é assim mesmo. Opa, será que não tem nada mais que a gente possa fazer? Tem. Hoje eu posso dizer claramente que tem. E dá para fazer. Dá para colocar, inclusive, independente do que você atua, né? Eu falando aqui agora diretamente com os profissionais da saúde, os terapeutas, independente do que você atua, dá para colocar essa metodologia dentro do seu tratamento. Então, é preciso, na verdade, olhar um pouco além dos sintomas. Está tudo certo dentro do que você faz. Não tem nada errado. Mas dá para acrescentar mais coisas dentro da avaliação, dentro das ações para o paciente, dentro de algum estímulo adicional? Dá para acrescentar. Então, não é que está errado o que você faz. Talvez esteja faltando alguns elementos. E esses elementos são tão ricos e estão na sua frente, com o teu paciente. Você só precisa saber como extrair dele essas questões. Então, seguinte, a partir de hoje, nós temos aqui um trato com vocês. Então, anotem tudo que a gente vai falando aqui, sobre as lives, sobre o que a gente traz de conhecimento, até por experiência clínica, de experiência de resultados nos nossos atendimentos. E, olha, a gente fala para vocês, não custa nada experimentar esse conhecimento, porque é um adicional ao seu tratamento. Não vai precisar deixar de fazer nada do que você já faz. Segundo, como a gente vai na raiz dos sintomas, não vai interferir no tratamento, porque a gente vai em outro ponto. Terceiro, o máximo que pode acontecer é não acontecer nada a mais do que vem acontecendo. Não vai alterar de forma negativa os seus atendimentos, mas pode alterar de forma positiva os resultados dos seus atendimentos. Isso sim. Então, nós trazemos aqui vários elementos gratuitos, vários elementos que eu e a Dailton queremos que você aprenda, que você coloque na prática e comprove por si só o que a gente vem trazendo aqui. Então, olha, aproveitando, então, já tem bastante gente aqui. Pessoal do YouTube, boa noite. Pessoal aqui do Instagram, boa noite. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá. Vou apresentar para vocês alguns caminhos para você olhar diferente para o teu paciente. Teu paciente com
síndrome de Sjögren's, o seu paciente com artrite reumatoide, ou vitiligo, doença de Crohn, esclerose múltipla. Olha, tem um monte de coisa. Eu até anotei aqui, porque tem um monte de doenças que são ditas que têm ditas de origem autoimune. Vou até falar algumas para vocês. Olha, síndrome de Sjögren, tireoide de Hashimoto, doença celíaca, esclerose múltipla, psoríase, vitiligo, doença de Crohn, artrite reumatoide, lúpus eritematoso. Olha, e a lista não termina, de doenças ditas autoimunes. E a explicação que a gente encontra em todos os sites que a gente vai, só muda alguns trechos da frase. A explicação é o seguinte: é o sistema imunológico produzindo anticorpos contra ele mesmo. Opa! Sistema imunológico produzindo... Alguém já parou para pensar como é que pode ser isso? É um suicídio, praticamente, né? Um suicídio das nossas células. O nosso corpo se suicidando. Porque, olha, o corpo produzindo anticorpos contra ele mesmo. Caramba, olha, ou ele ficou maluco, ou ele está querendo se matar. É a explicação que eu encontro. Agora, não, Adalto, mas nosso corpo, ele não faz isso, não. Ele não se mata. Ele é um organismo que sempre tenta garantir a sobrevivência. Isso aí é um defeito da natureza. Não. Ou uma coisa ou outra. Ou nós temos um organismo inteligente, um organismo que sempre adota comportamentos para garantir a sobrevivência, ou nós temos umas células que são meio loucas. Então, assim, ou uma coisa ou outra, não dá para ter as duas coisas. Olha só, até a Roseli aqui, terapeuta, tá falando para a gente aqui no Instagram. Eu consigo incluir o bioalinhamento em meus atendimentos com outras técnicas. Dá super certo. Muito bom fazer essa junção. E é isso mesmo. Você não precisa deixar de fazer o que você faz para fazer um atendimento com bioalinhamento ou usando ferramentas, recursos do bioalinhamento. Pelo contrário, vale muito a pena. Então vamos lá. Até chamando a atenção aqui, para quem está no Instagram, aqui na nossa identificação aqui, na nossa fotinha, tá aqui uma chamada para o nosso workshop que vai acontecer a partir do dia 6 de março. Então, fiquem ligados. Nós estamos convidando todos vocês para estarem conosco no workshop 100% online, 100% gratuito, onde nós traremos, muitas ferramentas para você aprender na prática como colocar vários conceitos do bioalinhamento dentro da sua prática de atendimento. Então, imperdível, tá? Já vai ficando com a gente nesta semana, na semana que vem, e aí na outra semana a gente vem com tudo, com o workshop para trazer para vocês várias ferramentas do bioalinhamento. E aí a gente quer que você compareça, porque a gente quer que você tenha os melhores resultados possíveis na sua sessão. Então, olha, dia 6 de março começa o nosso workshop, hein? Fiquem ligados. Já anotaram na agenda? Anota na agenda, o pessoal já está falando, não vou perder. E é um workshop sempre diferente. Para quem já assistiu outros workshops, não tem problema, vem assistir esse, porque sempre vale muito a pena. Combinado? O pessoal até falando oba aqui, o pessoal participando aqui no YouTube também. Então, a gente espera vocês lá, hein? Tem que fazer a inscrição. Tá anotado? Beleza. Então é o seguinte, vamos falar de doenças autoimunes. Mas, caramba, se é o organismo... A doença autoimune é definida como o organismo produzindo anticorpos contra componentes dele mesmo. Contra ele mesmo. Tem alguns artigos que trazem de uma forma mais simples. É o organismo atacando ele mesmo. É o sistema imunológico atacando ele mesmo. Que isso? Parece coisa de Guerra nas Estrelas, né? O Império contra-ataca. Que é isso? Nossa, me ferrei agora. Meu organismo está me atacando. Gente, não faz sentido. Se o seu organismo quisesse te atacar, sabe o que ele fazia? O coração parava e pronto. A respiração parava e pronto. Tum! Acabou. O organismo não se ataca.
E se a gente olhasse de outra forma? Bom, Adalto, mas se o organismo não está se atacando, não está produzindo anticorpos contra ele mesmo. Não, na verdade, ele está produzindo anticorpos. Se fizer um exame, a gente vê que tem, é como se estivesse deixando vulnerável o sistema imunológico. Então, vamos fazer uma pergunta. Por que é que por que é que meu organismo deixaria vulnerável o meu sistema imunológico? Por que é que isso poderia acontecer? Qual seria a vantagem disso? Olha, o nosso sistema imunológico é como se fosse um portão que permite a entrada de alguns micro-organismos ou barra a entrada de outros micro-organismos. Pode ser fungos, bactérias, vírus, não importa. O nosso organismo ele é fantástico. Então, quando ele detecta que tem algo que vai fazer mal para a nossa saúde, ele vem com tudo como se fossem os guardas. Detectamos o intruso. E aí ele vem para fazer exterminar esse inimigo. Então ele aciona o mecanismo de autodefesa, aciona o mecanismo imunológico e ele vai lá e destrói o micro-organismo. Agora, por que é que ele permitiria, e isso ele manteria as portas abertas, por que é que ele manteria as portas abertas para a entrada de um micro-organismo? Porque os micro-organismos, aliás, vários micro-organismos são responsáveis por ter um comportamento positivo no nosso corpo. Vários micro-organismos são responsáveis por exterminar aquilo que, de repente, tem um tecido adicional no nosso corpo. Ah, mas como que isso funciona? Quando há uma multiplicação, olha só que interessante, quando há uma multiplicação celular no nosso corpo, e é preciso, e aí já não precisa mais daquela multiplicação, quem é que vai devolver a normalidade no nosso organismo? Aquelas células, elas não vão simplesmente, vai derreter. Não é um gelo para derreter. Precisa, porque talvez aquele excesso de tecido começa por reação do organismo, ele começa a necrosar uma parte, algumas células. E aí, quem é que vai fazer a limpeza? Quem é que vai funcionar como faxineiros no nosso organismo? Os fungos, as bactérias, os vírus. Eles vão fazer esse trabalho. Eles é que vão fazer o trabalho de lixeiros. Porque é preciso que alguém faça isso. E para eles fazerem esse trabalho, o sistema imunológico tem que fazer o seguinte: abrir os portões. Deixar alguns micro-organismos específicos entrarem. É preciso. Tanto é que nas doenças autoimunes, sempre vira e mexe, a gente vai encontrar aqui micro-organismos ativos. Vai encontrar em exames, mas olha isso, olha mais aquilo. Mas olha aqui, está alterado aqui. Então tem um defeito, o sistema imunológico não deu conta. E as bactérias aqui se proliferaram. As bactérias proliferaram. Mas e se fosse o contrário? O nosso organismo permitiu que certas bactérias proliferassem. E se fosse uma permissão? E por que permitiria? Porque existe uma vantagem biológica por trás. Quem é que vai fazer a limpeza? Quem é que vai comer o tecido morto para poder limpar toda aquela parte de um órgão, por exemplo, para poder dar espaço para crescer ou para ficar íntegro aquele local. Quer ver um exemplo? Não de doença autoimune, mas quer ver um exemplo de quando a pessoa faz vasectomia, a recomendação médica é o seguinte: repouso. Você pode até trabalhar, mas se for aquele trabalho mais tranquilo, você fica sentado, sem muito esforço, não faça esforço. Porque se você começar a fazer esforço, a cirurgia onde a gente corrigiu pode inflamar e pode reverter.
Então, o que o organismo está fazendo? Ele não reconhece a cirurgia como algo bom, ele reconhece como uma invasão mecânica, porque foi usado bisturi, foi usada agulha, enfim, ele reconhece como uma alteração forçada, não consciente, porque o programa biológico não é consciente, e aí os micro-organismos, os vírus e as bactérias, eles vêm e provocam a inflamação. E essa inflamação provoca uma autocorreção. O que acontece? Religa, perdeu a cirurgia. Entende? Que a inflamação, muitas vezes, uma inflamação controlada pelo nosso corpo, muitas vezes ela vem para corrigir um tecido, ela vem para corrigir um órgão ou tecido que o nosso corpo considera que houve uma alteração. Então, se teve no nosso corpo, e às vezes a gente nem sabe que teve uma multiplicação celular, e a multiplicação celular veio para aumentar a função de um órgão. Se teve uma multiplicação celular, o que pode acontecer? Em algum momento, nosso organismo ele vai virar a página daquela questão, então não há mais necessidade de multiplicação celular, e aí vem a autocorreção. Aonde cresceu um tecido, agora precisa eliminar aquele excesso. Já não precisa mais. Precisa voltar à normalidade. E para voltar à normalidade, é preciso dos micro-organismos para comer, para eliminar aquele excesso de tecido. Por isso aparecem as inflamações ou infecções. Só que normalmente é de uma forma controlada. Agora, quando tem uma expressão muito grande de uma multiplicação celular, talvez a gente nem sente, mas é interno, enfim, o nosso organismo ele reage igual. Aí vai ter uma alteração de exame, você vai encontrar a bactéria, você vai encontrar um micro-organismo lá, um vírus, enfim, vai falar, é ele o culpado. Na verdade, não é ele. O nosso sistema imunológico permitiu a entrada dele. Você acha mesmo que um organismo nosso, inteligente, um organismo que trabalha o tempo todo, 24 horas, para garantir a nossa sobrevivência, ele não vai detectar um micro-organismo quando tem contato? Nós temos muito mais células de defesa do que talvez adentrou no nosso organismo. Quando não precisamos dos vírus, das bactérias, dos fungos, o que o nosso organismo faz? O sistema imunológico vai lá e fagocita, come esse micro-organismo, porque tem muito mais células de defesa do que as que estão entrando, não tem como os intrusos ganharem. Agora, quando os ditos intrusos, eles se proliferam, é porque existe uma permissão do nosso sistema imunológico. Tireoidite de Hashimoto poderia ser por inflamação do endotélio ou dos intestinos e teria excesso de tecido, pólipos? Olha, isso pode ser uma inflamação, pode ser uma proliferação celular e que pode trazer inflamações. As inflamações sempre vêm num processo de correção. Essa inflamação, ela é proporcional ao tanto de tecido que se proliferou, ao tanto de células que se proliferou. Então, a inflamação sempre vem num processo de correção. Ela não é, por si só, totalmente ruim. Porque o nosso organismo, ele precisa de um processo para que se tenha uma autocorreção. E a autocorreção, muitas vezes, vem através de uma inflamação local. Então, não vai ser por acaso também a inflamação. A inflamação de garganta é assim. A inflamação da tireoidite, a inflamação de quando você faz que você tem, que eu tinha falado, né? Inflamação de garganta. A inflamação, por exemplo, de aftas, né? A afta é uma pequena inflamação. As acnes são pequenos tumorzinhos que inflamam. E a inflamação sempre vem num processo de correção. Pode perceber, a acne, por exemplo, quando tem a inflamaçãozinha, que é quando fica amarela a espinha. Aquilo ali é um processo de correção, ou seja, é a parte final do processo. Porque o começo do processo tem uma proliferaçãozinha celular, que aí provoca edema, que aí expulsa
expulsa aquele cravinho, expulsa aquele micro-organismo não, qualquer coisa que esteja ali que o organismo não precisa, vem a inflamação para jogar para fora, para ajudar nesse processo. Então, muita gente olha para as inflamações assim como algo terrível e tal, mas a inflamação vem num processo de correção. Ah, eu preciso deixar inflamar? Não, não é bem isso. Precisa ser uma inflamação controlada. Porque muitas vezes a inflamação começa e se a gente não olha direito para ela, a inflamação ela fica sem controle, tá? Então, o nosso organismo, ele trabalha sempre para nos apoiar. Então, o que é preciso ser feito, atenção, profissionais da área da saúde e terapeutas, como é que a gente trata, então, esses pacientes que têm sintomas de doenças autoimunes? Primeiro, vamos tirar os rótulos. Tira o rótulo, tem tireoidite de Hashimoto, tem doença celíaca, tem tireoidite, eu já falei, síndrome de Sjögren. Então, olha só os nomes: artrite reumatoide, doença de Crohn, vitiligo, olha os nomes. Então, primeira coisa, tira os rótulos. Segunda coisa, pergunte ao seu paciente qual é o comportamento que o corpo dele teve. Então, seu paciente chega para o seu atendimento, você fala assim, qual que é o problema e tal? Ah, eu tenho doença de Crohn. Faz de conta que você nunca ouviu falar sobre isso. Faz de conta que você nem sabe o que é isso. Pergunta para ele o seguinte: e como é que você descobriu que tinha esse diagnóstico? Então, comecei com isso, com isso. Ele vai falar o comportamento do corpo dele. Ele vai falar como é que iniciou nele. Então, se você ficar preso no nome do diagnóstico, você vai talvez pegar a referência de um paciente que você já atendeu. Só que aquele caso era um. O teu paciente tem algo muito parecido, só que ele tem as características dele. Esse seu paciente tem nome, esse seu paciente tem sentimentos, ele tem emoções, ele tem uma vida que é só dele. Ele tem as próprias percepções. Então, é preciso olhar para o que é que veio antes do início dos sintomas. Então, quando a gente conhece, por exemplo, o comportamento dos tecidos do corpo, e lá no curso de formação em bioalimento a gente ensina isso, e atenção, vocês que são profissionais da área da saúde, vocês que são terapeutas, atenção, dia 6 de março, a gente vai iniciar uma semana de workshop, e aí a gente vai falar, inclusive, dos tecidos biológicos, o sentimento que cada tecido envolve, os tecidos embrionários. São 4 tecidos. Não, Adalto, são 3, endoderma, mesoderma e ectoderma. A gente vai ensinar que tem um quarto na visão do bioalimento, tá? E cada um deles carrega um sentimento específico. E aí, quando a gente entende, o problema é lá no intestino, tirou o diagnóstico, o intestino começou a soltar e tal, e não tenho muito controle. Opa, peraí, olha para o comportamento. Qual tecido embrionário que tem que forma o intestino? O tecido embrionário é tal. Então, qual é o sentimento envolvido nesse tecido? Que esse tecido carrega? Então, você já sabe ali que antes do início dos sintomas, o teu paciente passou por uma situação impactante, inesperada, vivida como um drama, com um grande sentimento de, por exemplo, desvalorização e impotência. Ou, por exemplo, perda de vitalidade. Então, você já sabe que tem algo a mais na história do seu paciente. Não foi por acaso que o organismo dele adotou um comportamento de abrir os portões da imunidade. Abrirem os portões imunológicos e permitir um novo comportamento biológico, tá? Ana, no meu caso começou com petecas nas pernas, ficou super vermelho, inchado. Exatamente, Ana. Exatamente. Então, cada um tem um comportamento específico, um jeito que começou. Cada um tem uma intensidade. Eu não posso tratar, de repente, a artrite reumatoide de um paciente que se chama
Manuel da Silva da mesma forma que eu vou tratar da dona Sebastiana Nogueira, porque cada um tem a sua história, cada um tem um nome, cada um tem uma emoção, cada um tem uma vida. Eu não posso tratar da mesma forma, senão eu não estarei tratando os pacientes, eu estarei tratando os sintomas. E aí a gente corre um sério risco de faltar alguma coisa. E esse alguma coisa, talvez você fale assim, mas isso é pouco. Mas é o que dá start. É igual um carro. É igual um carro. Quer ver uma parte do carro que é pequenininha? A chave. A chave do carro. A chave do carro é pequenininha, é capaz de até de perder. E custa barato. Se não for de uma BMW. Enfim, e custa barato. Mas perde a chave do carro para você ver se o carro nem liga, você nem entra no carro. Você vai ficar olhando de longe. Você vai ficar olhando, não tem jeito de você sair com o carro. Então, às vezes é um detalhezinho, uma coisinha, mas o carro vai funcionar. O carro tem um motor desse tamanho, pesado, tem que pegar com guincho, tem as rodas caras, tem os bancos não sei que jeito, tem todo o equipamento digital lá dentro, e não sei o que, tem um monte de gasolina que vai lá dentro, 40, 50 litros de gasolina, às vezes alguns vão até 60, mas se não tiver a chave que você carrega no bolso, carrega na bolsa e até perde, esse carro nem abre. É um detalhe. Mas é isso que faz toda a diferença. Quem tem a chave vai embora com o carro. Certo? Então, é preciso olhar para aquilo que dá start. Para aquilo que dá o start. É legal a gente fazer ou, por exemplo, colocar uma analogia. É muito legal você lavar o carro, manter ele limpo, com os pneus calibrados, com o tanque de gasolina cheio, com o sistema de som bacana, enfim, ou seja, está funcionando tudo cheirosinho. Mas mais importante que tudo isso é você cuidar da chave do carro, porque senão você não entra. Se você perder, você não entra. Ou seja, de que adianta você ter um carro limpinho, cheiroso, com tudo novinho lá dentro, bonito, 0 quilômetro, se não tem a chave? De nada adiantou todo o seu esforço. Se você perdeu a chave, você perdeu todo o trabalho. Então, você que é terapeuta, você que é profissional da área da saúde, se você não tiver a chave, ou seja, o que dá início, o que dá start no seu carro, é igual, ou por exemplo, né, tem inclusive o start, né, dos carros automáticos, muitos carros são com o botão start-stop. Você pensou, se estraga esse botão, acabou o carro. Acabou o carro. Você está sem carro. Ou seja, não adianta estar limpo, tá tudo bonito, a vista, primeira vista tá lindo e tal, não sei o quê. Então, o botão Start Stop tá com defeito. Então, tá a pé, você tá a pé. Então, você continua a pé com o seu paciente. Por quê? Os sintomas vão voltar. Pode até amenizar os sintomas. Mas se você não vai na raiz, se você não olha para aquele detalhe, se você não cuida do que dá start a tudo isso, ou seja, se você não cuida da origem dos sintomas, você não cuidou de nada. Aliás, e se você cuidou de alguma coisa, você perdeu todo o seu trabalho. Você perdeu todo o seu trabalho. Você lavou o carro do cara, não sei o quê, e deixou ele todo cheirosinho. Perdeu a chave, o carro vai ficar na chuva, vai ter que lavar de novo. Simples assim. No mínimo, virar uma meia dúzia de pomba e vai fazer umas marcas no carro. Vai ter que lavar de novo. Então, você que é profissional da área da saúde, você que é terapeuta, o convite é o seguinte: para você olhar com uma nova visão sobre a saúde e a doença. Então, por isso que nosso workshop, que começa no dia 6, se chama Seu Sintoma, Sua História. Porque é aí que está a chave. É aí que está a chave dos sintomas. Então, não vai adiantar você ficar cuidando somente dos sintomas. Assim como a manutenção de um carro, é muito importante cuidar da manutenção, cuidar do carro. Mas
É muito importante também carregar a chave. Se você não tem a chave, você está a pé do mesmo jeito. Então, o workshop Seus Sintomas, Sua História vai mostrar para você como identificar a origem do sintoma do seu paciente já na primeira sessão. Também vai ensinar como você pode identificar as quatro, nossa, até engasguei aqui, as quatro emoções que acompanham cada tecido embriológico. E aí você consegue mapear o corpo inteiro, do fio de cabelo até a unha do dedão, dos órgãos, partindo dos órgãos internos até os órgãos externos. Então, olha, imperdível. Esse nosso workshop começa no dia 6 de março. Todo mundo está convidado, hein? Então, finalizando aqui sobre as questões das doenças autoimunes. Primeiro, pergunte ao seu paciente, esqueça o nome do diagnóstico. Isso é um rótulo. Isso é um rótulo. Porque, por exemplo, para quem não conhece, por exemplo, o que é doença de Crohn? O que é tireoidite de Hashimoto? O que é síndrome de Sjögren? Já pensou? Olha esses nomes. Beleza, nós sabemos. Mas é um rótulo. Concorda comigo que é um rótulo? Parece uma marca de alguma coisa. Peraí, tireoidite de Hashimoto não é uma simples tireoidite. Tireoidite de Hashimoto, então tem algo a mais. O que será? Entendeu? Então pergunte para o seu paciente. Primeiro, esqueça o rótulo. Segundo, pergunte como é que começaram os sintomas em você, para você entender o comportamento biológico nele, para você entender o que é que está acontecendo. Então, aí você começa a entender a história particular dele. Você começa a ir lá na chave, na origem dos sintomas. Porque é isso. Se você ficar somente no nome do diagnóstico, você vai cuidar somente dos sintomas. E cuidar somente dos sintomas vai ficar que nem um elástico. Daqui a pouco, o teu paciente tem uma melhora, mas daqui a pouco vem outra crise. Daqui a pouco, vem de novo. E aí você vai ter que falar aquilo que um dia eu falei para um paciente meu. E eu não sabia onde enfiava a cara. Ó, isso é assim mesmo. Você vai ter que se acostumar com isso. Como é que se acostuma a sentir dor? Como é que se acostuma a ter desconforto? Como é que se acostuma a, por exemplo, olha, numa dessas doenças aqui, olha, ter que ir no banheiro cada vez que come. É muito, muito pesado isso. É muito pesado. A gente não pode falar isso para o nosso paciente. Ah, mas Adalto, a gente tem que relatar a verdade para ele. Quem disse que essa é a verdade? Talvez essa seja a oportunidade de você falar uma verdade para ele, mas uma outra coisa que é verdade também, que tem a origem dos sintomas e que ele tem condições de ter resultados diferentes. Então, você profissional da área da saúde, você terapeuta que quer e precisa ter resultados diferentes, meu convite para você estar conosco na nossa semana de workshop a partir do dia 6 de março, é uma segunda-feira. Nós vamos trazer mais notícias até lá. Então, sem ser nessa segunda-feira da semana que vem, na outra. Mas semana que vem, a gente já vai trazer várias notícias aqui para vocês sobre esse workshop. Então, eu quero que vocês convidem todos os seus contatos também e façam isso. Vou repetir mais uma vez. Faça isso com seu paciente. Primeiro, esqueça o nome do diagnóstico. É somente um rótulo. E aí, segundo, pergunte para o seu paciente qual é o comportamento que ele notou que estava diferente para que, no final das contas, ele procurou um médico e teve um diagnóstico. Mas como começou esse comportamento? Para você começar a entender a história dele. Terceiro, pergunte o que aconteceu de impactante, de diferente na vida dele, vivido até de forma dramática, antes do início dos sintomas. Ok? E lá, como tem muita coisa aqui, por exemplo, olha, lúpus, artrite, doença de Crohn, vitiligo, psoríase, cada um tem um tecido embrionário envolvido. Mas lá no nosso workshop, nós vamos ensinar você a olhar cada uma dessas situações onde tem um comportamento de um tecido específico
que é de um tecido embrionário, um dos 4 tecidos embrionários. E cada um desses carrega um sentimento específico. Então, você vai saber identificar na história do paciente, já antes dele falar, qual sentimento específico que foi vivido de forma dramática antes do início dos sintomas. E aí você identifica aquela questão para saber se aquilo ainda é presente na vida dele atual. Para saber quais ações ele precisa tomar aqui no momento presente, que são resolutivas em relação a isso. É a mesma coisa de falar assim, olha, nossa, eu não consigo ligar o carro. Aí você não pegou a chave. E onde é que está a chave? Eu sei onde que está a chave. Então, quando você encontra a chave, você fala assim, agora é simples, é só colocar nesse buraquinho aqui e girar. Pronto, o carro liga. Mas se eu tenho a chave também e não sei o que fazer, esse carro não vai andar. Então, nós vamos ensinar a encontrar a raiz dos sintomas, ou seja, encontrar a chave e o que é que faz aqui no momento presente, como é que eu ligo esse carro, né? Então, encontrar a raiz dos sintomas e o que é que eu faço com essa informação para o meu paciente ativar um programa biológico que desarma tudo que tinha antes, que estava tendo reações. E aí começa a ter novos resultados, mas esses novos resultados só são possíveis através da origem dos sintomas, senão você vai ter que falar aquilo para o seu paciente. Isso é assim mesmo e você vai ter que se acostumar com isso para o resto da vida. Não seja esse terapeuta, não seja esse profissional da saúde. É terrível. Se é terrível para você dizer, imagina para o seu paciente ouvir uma frase dessa, de quem ele depositou a confiança da saúde dele.